estivemos ainda um ano juntos, nas mesmas lutas. E foi um homem que fazia sempre parte de todas as organizações a que eu pertencia nessa altura, na Associação Académica da Faculdade de Direito e noutros combates que travámos. Foi uma pena não ter continuado lá, na faculdade, onde ele mais novo do que eu, já estava quase a acabar o curso também, quando morreu. A morte dele foi para mim uma coisa muito complicada. Primeiro do que tudo, eu apercebi-me que tinha um peso às costas que não sabia como é que havia de aguentar. Isto é, pela primeira vez que eu perdi um camarada, eu senti aquilo que um comandante na tropa se sente quando perde um homem em combate. Fica responsável por ele por toda a vida. Nunca mais esquece a responsabilidade na morte dele e lembra-se sempre disso, como se ele fosse o responsável pela morte dele, que é uma coisa que é pior ainda. Isto é, não era a PIDE que era responsável por tê-lo assassinado, mas para mim, eu é que era o responsável pela morte dele. Eu, se não tivesse metido nisto, ele não tinha morrido. Eu, se não tivesse pensado assim, ele não tinha morrido. Eu, se não tivesse criado um partido desta maneira, ele também não tinha morrido. Quer dizer, andei anos e anos sem conseguir libertar-me deste piso que é perder o homem em combate. É uma coisa absolutamente horrível. Bom, e depois, isto já é a segunda vez que me aconteceu. Já é uma espécie de chegada do padeiro à porta. Às 4 da manhã, bateu-me à porta para dizer que morreu. Foi morto, foi assassinado. E a gente não sabe o que é que há de fazer numa altura daquelas. Quando foi o camarada Alexandre de Sousa, bateram-me à porta e aparece uma brigada que tinha estado com ele molhada, cheia de água por tudo que era sítio, cabelos, tudo, ensopada, a bater-me à porta e nem conseguia falar, não diziam, não falavam, não sabiam o que é que tinham para dizer. E é depois lá conseguiram dizer que tinham morto e eu pus-me logo a caminho do lugar onde ele tinha morrido, em pijama. Quer dizer, nem sequer tive tempo de me vestir para ver, ainda pensei que eu chegava lá a tempo. Bem, eu repeti esta coisa de vir-me anunciar uma morte e eu sair imediatamente à procura de ver se é verdade. Repeti-se depois antes, também quando perdi um filho. A primeira coisa que eu fiz, estava na clandestinidade, fui sair de casa para ir à procura dele. Coisas absolutamente inconcebíveis para um homem já que não é burro e que tinha a obrigação de reagir a isto como um ser inteligente e não como um miúdo que reage a isto. É uma coisa absolutamente horrível. E depois comecei a ter pelos camaradas que eram amigos dele e que eu conhecia da faculdade. Ele tinha um amigo que era um homem que esteve à frente do Museu República e Resistência. Eu não me recordo agora como é que é um homem de Algarve que morreu com um cancro, aqui há 2 anos ou 3, e que era exatamente como ele, era como se fossem irmãos, usavam o cabelo da mesma maneira e tudo. O cabelo, faziam, rapavam a cara, a coisa da mesma maneira, e comecei e tornei particularmente amigo desses homens e mulheres que acabaram por ser também militantes da Federação e depois militantes do partido. Digamos que à volta do camarada José António, são também os 2 Josés, como esses 2 mortos do partido são 2 Josés, um é José António, José Alexandre de Sousa, José António Ribeiro dos Santos. E depois é uma situação muito complicada, porque tem os pais, a mãe era sempre uma mulher muito amiga dele, toda a vida andou a sofrer com a perda daquele filho, mas o pai era um médico teso da maçonaria e não se deixava ir abaixo com estas tretas, ficou absolutamente furioso, queria levar isto tudo para o tribunal. Nós explicámos que o tribunal não dava que ia ser uma forma de sofrimento outra vez para eles, levavam isto para o tribunal e ia ser lá um gajo da judiciária, da PIDE, ia dizer que eles tinham uma faca na mão, o tribunal ia dar por verdade que na verdade ele tinha uma faca na mão e depois acabava por enxoveirar a família toda. E a mãe ajudou-nos e não foi ajudamento. Ele só foi
o assassino dele só foi julgado depois do 25 de Abril. Foi, evidentemente, teve a bênção de todos os militares que fizeram a revolução, tive a bênção deles todos, foi apoiado por esses sacanas todos. Não o camarada, mas o assassino do camarada. Foi a julgamento, levou uma pena quase simbólica, quer dizer, não foi um crime, porque matou a sangue frio, quer dizer, o camarada, me contaram, que eu não estava lá, o camarada estava na mesa onde estava a decorrer o comício e viu o gajo aproximar-se e viu que o gajo trazia uma pistola e atirou-se por cima da mesa em direção a ele, quando ele estava com a pistola no ar. E ele deu-lhe um tiro. Deu-lhe um tiro quando ele ia voar para agarrar-lhe a arma. Portanto, morreu ali, desarmado, da maneira mais heroica que se pode imaginar e da maneira mais bárbara, que é um filho da puta daqueles, apanhando um homem em desequilíbrio, que vinha já para lhe deitar a mão às goelas e se o agarrasse nunca mais o largava, acabou por matá-lo, na opinião do gajo, em legítima defesa do que lhe ia acontecer ali. Bom, estou a dar-me notas pessoais a isto, porque ainda não sabemos nunca quantas vezes eu tenho que vir aqui. Enfim, não gostaria que fossem muitas, mas também não gostaria que fossem poucas. Eu estava na clandestinidade na altura em que ele morreu e a rádio começou a dar a notícia da morte num instante. Eu estava em Algés, sozinho em casa, e disse: é nosso. Isto é uma viatura para mim. Um estudante morto a tiro pela pita só podia ser do MRP. Nessa altura não podia ser de mais nada. Quer dizer, não se tinha hipótese que fosse do PCP, que fosse disto. Não. É do MRP, tenho de certeza. Isto não há dúvidas nenhuma. E portanto comecei a andar ali completamente nervoso, sem saber o que é que havia de fazer. Até que chegou um dos donos da casa e claro, com a notícia que era ele. E tive a oportunidade então de fazer esse chifre ao camarada e procurar o secretário da Federação dos Estudantes Marxistas para apresentar os meus cumprimentos em nome do Comitê Lenin e procurar a mãe, e aí conheci a mãe nesse dia, ir à casa da mãe, entrei em casa para agradecer e ficámos sempre amigos, até o dia em que talvez tenha feito a maior asneira da minha vida, que foi quando o Soares se ia embora do Presidente da República e não tinha condecorado o Ribeiro Santos com a Ordem da Liberdade. E eu aí telefonei ao Soares diretamente a perguntar se o gajo tinha coragem de se ir embora, condecorando tanto filho da puta e sem dar uma palavra de homenagem ao camarada. Foi um telefonamento direto para o gajo. E é claro, nessa altura já era o homem que dirigia as ordens em Portugal, era o padre Milícias, foi logo redigir o auto e no dia seguinte estávamos lá, quase todos, estavam uma grande quantidade de militantes do partido e do Partido Socialista que entrava no governo de Guterres nessa altura. Guterres ia coincidir com o primeiro governo com a saída do Soares e portanto ficou, mas eu hoje estou arrependido de ter pedido essa condecoração para ele. Acho que ele precisava de uma condecoração, mas não era daquela natureza, não era por um governo contra o qual ele lutou, embora em tempos anteriores, mas acabei, sou eu responsável por isso, e já ia cometendo a mesma asneira a propósito do Panteão Nacional, quando vim defender, quando começaram a ir defender o Barreirinhas Cunhal, ia para o Panteão e eu comecei a achar, em vez de dizer que não, como acabei por dizer, comecei por defender a ida de um revolucionário para o Panteão, o que eu acho que era um disparate completo, visto que aquele Panteão é um panteão de merda e não deve ter revolucionários, o revolucionário não é lá, e aliás, pelo contrário, tem que tirar aquela canalha toda de lá para fora, porque tirando o caso de um ou outro escritor, que são para os escritores são importantes,
Euclide e a Sofia? O Sr. Aquilino, a Sofia, o Garré, também lá está. Esses são homens que fazem parte, e eu acho que o resto é tudo para mandar para o lixo, que aquilo não tem qualquer espécie de importância. E ainda por cima queria levar para lá os políticos atuais. Então isto era uma desgraça completa, porque desde o Francisco Sá Carneiro, não sei o que, tínhamos tido tudo aquela canalha toda ali dentro. Mas isto para mim agora é assunto resolvido. Bom, nós estamos aqui numa espécie de família a comemorar, a honrar o camarada Romero Santos, a homenagear o camarada Romero Santos e a todos os camaradas do partido que sabem quão difícil é esta luta. Uma luta que se passa por altos e por baixos, que é preciso ter certezas e ter derrotas. E agora nós temos é que aproveitar o exemplo deles, porque nós já tivemos que evoluir. No fundo, ele morreu por uma causa justa, por uma causa imortal, mas uma causa que sofreu também consequências. Tanto antes dele morrer, já não era a União Soviética, que era o exemplo a seguir pelos povos do mundo, mas depois adotou-se uma política que levava também a caminhos errados. E de maneira que, para um homem como eu, que estou aqui desde o princípio, é uma complicação infernal passar por isto tudo e ter que manter sempre a proa levantada e marcar o rumo certo nisto tudo. E às vezes, não é por brincadeira, mas falo com eles, digo, o que é que se fosse vivo, o que é que fazia? O que é que diria para fazer? Estaria satisfeito com o que a gente está a fazer ou não? É claro que eu não falo com os mortos, como é evidente, nem acredito, aliás, que eles estejam lá para falar connosco. Acho que o exemplo deles é que continua a falar connosco, isso não há dúvidas. E nós temos muito que aprender com a intrepidez, a coragem que eles revelaram em momentos que eram extremamente difíceis e em que enfrentavam a morte sozinhos, como aconteceu com os nossos dois camaradas. Não é por acaso que nós temos este tipo de heróis, porque são raros mesmo na Revolução Portuguesa mais antiga. Quer dizer, são heróis que lutam sozinhos. É como a Catarina Eufémia, é como o camarada José Alexandre de Sousa. Quer dizer, estes homens fazem a revolução, aparentemente não precisam de saber quantas pessoas estão ao lado dele. Exatamente. Para saber se a revolução deve ser feita ou não. E isso é um exemplo bastante importante para nós. Eu acho que vir aqui é sempre é uma grande ajuda. E é uma grande ajuda e é preciso ter muita atenção às coisas, porque quando é que isto está... Quando é que nós temos um partido? Não sei se outro dia tive a oportunidade de dizer que a tarefa que nós tínhamos era transformar a classe operária em partido. Uma coisa que não é minha, é também do Marx, mas que eu descobri numa daquelas passagens obscuras que aparece de vez em quando nos livros que eu vou relendo, e que compreendi, olha, está aqui uma coisa muito interessante. Portanto, não é como o Lenin dizia, um partido para o Estado-Maior da classe operária, mas é transformar a classe operária em partido. Isto dá uma noção exata de qual é o partido que nós andamos à procura. E como é que um partido desse se deve organizar. E o que é ter a classe operária em partido? No fundo, quem manda? Quando se tem um partido para a classe operária, manda o partido. Quando se tem uma classe operária em partido, manda a classe operária. Parece que é uma diferença pequena, mas não é tão pequena como as pessoas pensam. As pessoas que escreveram para nós lermos, escreveram na suposição de que nós éramos tão inteligentes como eles. Não é verdade, não somos, mas é uma alegria saber que encontramos um caminho que ninguém tinha aberto ainda, ninguém tinha visto. Temos que voltar cá às vezes que forem necessárias, nunca os esqueceremos, não temos medo de morrer. Há tipos que vivem para ganhar dinheiro e outros que vivem para fazer, para emanciparem a sua alma, a sua criatividade, a sua ação de criadores. Tenho pena que já não esteja vivo ninguém, a não ser o irmão, o camarada
Santos, parece-me só uma irmã. E uma irmã. Eu vou tentar hoje entrar em contato com eles e eu peço-vos, não se assustem, nós nunca somos poucos, nós somos sempre os necessários. Os necessários. Quando a classe operária tem poucos, tem os necessários. Quando tiver muitos, tem os necessários. Quando for a classe operária em partido, então teremos mesmo o necessário de tudo. E não é caso para nos queixarmos. Eu acho, aliás, que estou bem acompanhado com as pessoas que estão aqui hoje e os outros que não puderam vir é porque não acharam que têm esse dever. Nós temos que lutar mais para eles compreenderem que têm esse dever. Vocês devem manter sempre, não vamos morrer todos num dia, e se acontecer isso, pois, evidentemente, há de ficar alguém para substituir-nos, mas temos que nos ajudar todos uns aos outros. Estamos a entrar numa fase um pouco melhor, temos passado dificuldades muito grandes, estamos agora com falta de dinheiros a sério, mas vamos vencer. Esta guerra nós vamos vencer. Honra ao camarada Ribeiro Santos. Honra! Honra ao camarada Alexandrino Sousa. Honra! E ainda vamos lá fazer um breve